Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Academia Médica Podcast, o podcast que contamos o que a faculdade esqueceu de contar e obviamente não sou eu que conta isso, são os nossos convidados que têm todo tipo de experiência para trazer para vocês esse mundo gigantesco que é a medicina, que é o complexo econômico, industrial, assistencial da saúde, que hoje está na moda falar esse tema. E hoje a gente vai ter um papo meio maluco, assim, gente, porque eu confesso que eu não sei absolutamente nada, quer dizer, absolutamente nada não, eu sei não, na verdade não sei nada mesmo, sobre o assunto que é medicina nuclear. E quando eu convidei esses dois, eu jamais pensaria que a gente ia tangenciar o assunto de submarino aqui, mas enquanto a gente estava conversando antes de começar esse podcast, veio esse tema e é super interessante aonde essa ciência nuclear aqui no Brasil e no mundo toca as nossas vidas todos os dias e a gente nem se dá conta. E para nós médicos, a gente normalmente não faz ideia do que faz um médico nuclear, o que é essa especialidade, o que eles comem e principalmente como eles se reproduzem, e hoje se reproduzem muito pouco, pelo que eu estou entendendo, né? Então aqui para a gente debater esse tema e debater a especialidade médica e debater tudo que faz esse negócio, essa lógica assistencial funcionar, a gente está aqui com a Giovana Gallo, estamos aqui com o Rafael Lopes, que é médico nuclear, mas antes da gente falar dessa questão, logicamente eles têm um currículo técnico, que não vai ser sobre isso, o nosso podcast é sobre como eles chegaram até aqui. Então, Giovana, seja bem-vinda. Obrigada. Queria saber e contar para o pessoal que está nos assistindo quem é você e como que você chegou nesse mercado de medicina nuclear, né? Antes da gente entrar na lógica do mercado, mas saber qual é a tua formação, como você veio parar aqui. Quem sou eu na fila do pão, né? Quem é você na fila do pão? É quem faz o pão de alguma forma. Quem sou eu nesse mundo, né? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou a Giovana Gallo, eu sou CEO atualmente de uma empresa de dispositivos médicos chamada Gamese Dispositivos Médicos, que é uma empresa de produtos na área da saúde, mas que a gente tem um foco, a gente cresceu e nascemos já na medicina nuclear. Vocês nasceram na medicina nuclear? É uma empresa que foi fundada, os dois sócios, atuais sócios, na época fundadores, eles já criaram a empresa com foco em medicina nuclear. E uma história muito interessante também, estava contando para o Dr. Rafael, que poucos sabem, como que ele viu essa necessidade do mercado, como que ele abriu a empresa. Depois eu posso fazer um paralelo disso. Mas falando um pouquinho de mim, sou formada em administração, pós-graduada em marketing pela SPM, e na época eu estava na indústria farmacêutica, trabalhando, já vinha com uma carreira de indústrias farmacêuticas aí há algum tempo, e a minha última indústria farmacêutica eu estava na Mantecorp e fiquei desempregada. Quando a Hipermarcas, na época, comprou a Mantecorp, né? Então, todo o meu departamento tinha uma duplicidade ali, né, nas fusões, e eu acabei sendo desligada junto com a minha diretoria toda. E na época que eu fui desligada, foi uma notícia muito forte, porque foi um corte muito grande, né? Eram mais de 700 pessoas ligadas num dia, né? Imprensa, sindicato, aquela loucura. Saiu na mídia e os meus atuais sócios, o Marcelo e a Márcia, eles viram essa notícia e falaram: nossa, a Gi trabalha lá, acho que ela foi desligada. Vamos ligar para ela? E aí, assim, no dia seguinte, eu estava indo fazer rescisão no sindicato, eles me ligaram e falaram: Gi, a gente queria conversar com você, porque a gente está atuando na área de medicina nuclear, para você vir trabalhar com a gente. Eu falei: não, muito obrigada, eu tô fora, porque eu já conhecia eles pessoalmente, né? Eu já conhecia a família. Eu falei: não quero misturar os canais, não quero trabalhar com vocês. Desliguei, agradeci. Amigos, negócios à parte, né? Eu falei: eu não vou me enfiar nessa, né? E aí passou um tempo, passou assim uns 2 dias, eles me ligaram de novo e falaram: não, você não tá entendendo, vem aqui tomar um café com a gente, que a gente quer conversar com você, porque a gente já te conhece, a gente conhece seu histórico, conhece sua vivência de indústria farmacêutica, e a gente quer que você venha agregar o nosso negócio, porque era bem na época que o mercado de medicina nuclear estava tendo a primeira queda do monopólio para radiofármaco de meia-vida curta. Curto, tá certo, curto. E aí eu falei: bom, vou lá tomar um café, né? Vou lá conhecer a empresa. E quando eu cheguei,
eu entendi que era uma empresa que tinha um pé muito forte em inovação, então os produtos que eles desenvolveram na época, focados na parte de embalagens e dispositivos, eram geniais, assim, eu nunca tinha visto, eu falei, nossa, aqui é surreal de maravilhoso. Mas, enfim, eu queria ainda voltar para a indústria. E a gente fez um acordo, né? Então tá bom, então vamos fazer assim, vamos ficar uns 12 dias com a gente, só para você dar uns insights. Foi 12 dias a palavra. Vamos tirar o número da cartola, 12 dias, porque acho que ia dar uma data que eu tinha uma fase final de um processo seletivo, que eu ia voltar, enfim. E aí eu estou lá há 12 anos. Eu brinco que eu falo que agora já deu, né? Brincadeira. Então eu já cumpri aí alguns anos de casa. Bom, então eu fui ficando, a estratégia era reposicionar a marca, que a empresa não era conhecida no mercado, ela só era conhecida como uma empresa que fabricava baldes, né? E que o famoso balde, que de balde não tem nada, né? Porque internamente é um conjunto, é um recipiente complexo, né? Com uma série de engenharias ali para acondicionar esses radiofármacos. E aí eu fui ficando, depois fui assumindo áreas e sem eu saber, eles estavam me preparando já para assumir a empresa, porque eles tinham, né, filhos que já haviam tentado estar à frente do negócio, não tinha sido muito produtivo, e eles tinham muito em mente que eles não queriam fazer uma sucessão familiar, justamente porque a gente estava conversando há pouco, né, enfim, eles não queriam misturar muito esses canais também. E aí eu entrei e fui assumindo áreas, eles foram se desligando, eu fiquei um período sozinha aí com a empresa, tocando a empresa, e eu abri a linha de dispositivos médicos que eles não tinham. Aí abri as plantas, a gente desenvolveu produtos, atualmente produzimos o interno do coração da medicina nuclear, que é o interno do gerador de tecnécio, que é ali que ocorre toda a eluição de tecnécio para molibdênio, né? E aí a gente veio numa crescente de reposicionar a empresa e estou lá até hoje, eu sou sócia. E aí eu me apaixonei também pela área, pelas deficiências que a área tinha e também pelas oportunidades para desenvolvimento, e assim estou. Agora, não menos diferente, de história maluca e não linear, por assim dizer, Rafael, assim, você é um manezinho da ilha, e aqui eu quero saber, assim, você algum dia sonhou, enquanto você estava na faculdade, de ser médico nuclear? Pois é, Fernando. Como é que você chegou a isso? Pois é, Fernando. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, estar falando. É curioso, e aí você tocou uma coisa, a gente estava conversando aqui antes de começar, dessa questão da oportunidade de se reapaixonar pela profissão de médico, pela carreira, pelo desafio. A história, um pouco de propósito, né? Sim. E isso tocou para mim, e aí eu vou aproveitando você perguntar de como foi essa questão não linear. Não linear quando a gente olha para a medicina nuclear, mas porque, aí eu vou te contar essa pequena história. Eu sou o primeiro médico da minha família, eu não tenho médicos nesta família, e na verdade eu sou filho de um paciente cardiopata. Meu pai infartou na véspera do meu aniversário de 1 ano. E até aí eu não sei de nada disso. Mas eu cresci com meu pai consultando sempre um cardiologista e com aquela relação de que o médico fazia parte da família. Meu pai ia frequentemente, numa época que a medicina era completamente, né, a relação médico-paciente estabelecida direta, e aquela coisa, os feriados, festividades do ano, o Natal, o Novo, sempre tinha presente para o médico do pai, aquela coisa toda. Isso acabou. Então, assim, e essa relação, e a relação que se estabelecia. Quando meu pai faleceu, eu estava às vésperas de fazer meu vestibular para medicina, era 93, e eu lembro muito da frase imagina, eu tinha 15 para 16 anos na época, e o médico do meu pai veio falar conosco e disse assim, olha, eu não perdi um paciente, eu perdi um amigo. Depois de 16 anos tratando meu pai, ele foi o único médico dele durante todo esse tempo. Então essas coisas, e aí querendo ou não, por essa vivência eu, claro, cresci nesse contexto, e aí obviamente esse propósito de ser médico estava muito arraigado desde muito cedo. Minha mãe disse que eu ia ser médico desde os 7 anos, e aos 10 anos eu dizia que eu ia ser cardiologista. Eu fui para o vestibular de medicina dizendo que eu não ia fazer medicina, eu ia fazer cardiologia. Eu só fiz o vestibular para a Federal de Santa Catarina. Eu não fiz para nenhuma outra faculdade. Então, assim, e aí entrei na medicina, esse era o propósito, entre aspas. E curiosamente, aí depois fui fazendo esse caminho, fiz residência de clínica médica,
em Santa Catarina. Foi a primeira turma de clínica médica do hospital que eu fiz lá em São José, do Hospital Regional. Conheço. Então, e aí, assim, e o meu preceptor da residência, ele falava uma coisa, é um cara genial, um chinês que era de Curitiba, e depois montou essa residência de clínica médica lá e falava: não faça cardiologia como uma vingança contra a tua história de vida. Mas, independente disso, ele falou: não, é isso que eu quero, mas eu sabia que ia chegar algum momento que eu queria fazer algo a mais. E aí eu fiz clínica médica lá, fiz cardiologia, prestei prova aqui para São Paulo, mas é aquela história, manezinho da ilha, querendo ficar perto da família, minha mãe viúva, eu sou filho único. Então, fiquei o mais tempo possível próximo dela. Fiz a clínica médica, a cardiologia, tudo em Santa Catarina, e aí chegou a hora que eu sabia que eu ia ter que sair, né, abrir as asas para ir para o mundo e ver o que eu ia fazer além da cardiologia. E aí, nessa história, eu pensava, cardiologia hemodinâmica, cardiografia. Na época, começava a ressonância cardíaca, a tomografia em coração nem se falava, na época final de 2000, início de 2000, perdão. Então, e aí em Florianópolis teve aquelas ocasiões fortuitas, né? Teve um simpósio ibero-americano de cardiologia nuclear. Lá no Centro-Sul? Não, lá no Costão do Santinho. E aí vieram pessoas, da cardiologia, da medicina nuclear em cardiologia, que estava quase começando no mundo há basicamente 10 anos naquela época, né? E estava despontando como uma grande área. E aí eu vi aquelas pessoas lá dando palestras, gente de fora do país. E aí começou a despontar isso aqui, medicina nuclear, usada em cardiologia. Os caras conseguem marcar umas coisas com isótopo, quase qualquer molécula eu consigo marcar. Eu faço imagem de uma molécula. Então, na época, a gente falava muito da perfusão miocárdica, era coisa. E aquilo despertou assim: eu vou ver o que pode ser isso. Estava terminando, eu ia fazer terminar a residência de cardio, e agora? Qual vai ser a... Aí eu descobri, tinha cardiologistas lá de Santa Catarina que tinham feito medicina nuclear aqui no HC. E eles participaram da minha formação e falaram: de repente esse é o caminho, eu vou seguir o caminho deles, que eles já fizeram. Eles fizeram cardiologia, foram fazer medicina nuclear e voltaram para Florianópolis para montar um serviço de medicina nuclear lá. Eu falei: de repente eu vou fazer esse caminho, vou voltar para... Ficar perto da mãe. Vim, prestei prova para fazer medicina nuclear só no HC, porque senão eu já estava empregado em Florianópolis. Eu tinha terminado, já trabalhava em terapia intensiva, em clínica de cardiologia. Minha vida lá estava toda certa. E aí eu passei na prova aqui da USP. Primeiro eu vim fazer um mês para ver se... Porque aí eu não queria fazer só cardiologia nuclear, como a gente estava despontando na época. Eu entendia que eu ia entrar para um mundo que era muito maior. Porque medicina nuclear abria as portas de poder fazer não só cardiologia, mas fazer muito endócrino, oncologia na época. Então, assim, e aí eu vim para o HC, fiquei um mês como optativo da minha residência de cardiologia, vendo que... E eu não quis ver cardiologia em medicina nuclear, eu quis ver o que era medicina nuclear fora da cardiologia, para ver se eu ia dedicar mais 2 anos da minha vida de formação, 2, 3 anos, na verdade, para fazer isso. E a parte da cardio estava resolvida. Mais ou menos estava resolvida. E aí eu vim, conheci todo o pessoal aqui do complexo do Hospital das Clínicas, do Serviço de Medicina Nuclear, do Centro de Medicina Nuclear da USP, que é um dos pioneiros no Brasil e no mundo, né? Como Centro de Medicina Nuclear, foi o primeiro estabelecido em todas as Américas. E aí, eu vou me dedicar a fazer isso, vou prestar a prova. Aí no ano seguinte prestei a prova e passei e vim fazer medicina nuclear. Aí me dediquei durante a formação de residência normal, né, como 2 anos fazendo aqui como a formação completa, e depois prestei a prova de título. No último ano, quando eu estava terminando aqui a pós-graduação em medicina nuclear aqui na USP, surgiu a possibilidade de ficar como preceptor da residência, que para mim foi uma grande honra, eu vindo da cardiologia, ficar na residência de medicina nuclear, que me deu, né? E aí acabei ficando no HC por mais um ano, como preceptor, e fazendo aquilo que eu gostava, que é trabalhar com educação, trabalhar com os residentes, e isso era outra paixão que veio se desenvolvendo. E daí aquela coisa, eu ia voltar para Florianópolis, não voltei mais. Aí saí daqui do HC para o mercado, trabalhei como cardiologista em outras empresas aqui em São Paulo, fui para o Dante Pazzanese ser médico assistente do Serviço de Medicina Nuclear de lá. Fiquei 5 anos lá, e aí fiz meu doutorado, aí misturando toda essa expertise, fiz um doutorado que era no Dante, associado à Universidade de São Paulo, à USP, que era focado em medicina, tecnologia, intervenção e cardiologia. Então, juntando um pouco de tudo isso, assim, e aí, veja, cheguei onde eu estou aqui.
Depois fui trabalhar onde eu trabalho hoje, que eu sou médico responsável pelo serviço de medicina nuclear do Hospital do Coração, que é do HCOR de São Paulo. E nos últimos 8 anos eu acabei me dedicando recebi um convite para participar da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Comecei como primeiro secretário. E aí fiquei os últimos 8 anos lá, onde eu servi como 4 anos como secretário, depois vice-presidente, e agora tive a honra de servir, terminando o meu mandato aí dos últimos 2 anos, como presidente da sociedade. Então, acaba sendo isso. E aí a gente junta várias paixões, né? Tecnologia, medicina. Então, estou aqui agora com essa oportunidade para falar para você. E tudo isso é feito por gente, né? E para vocês terem ideia, eu conheci o Dr. Rafael num evento dentro da sede de uma indústria farmacêutica que tem aqui em São Paulo, num evento de regulamentação da inteligência artificial na saúde, né? E a maioria dos colegas que estavam lá não sabia nem o que estavam fazendo lá. O Rafael estava super atento com o que estava acontecendo e realmente, assim, pelo que eu entendi da tua lógica, você sempre está perto dos momentos onde as coisas são escritas, né? Quais são os caminhos que tal ciência ou cada vertical e cada coisa vai ser realizada. Isso é muito, muito, muito gratificante encontrar pessoas que nem você, porque acho que um dos grandes problemas que eu vejo na medicina hoje, entre os profissionais médicos, Giovanni, eu não sei se você vê também isso, é o seguinte, a gente está muito sem inspiração criativa entre os médicos, que se você for trazer esse teu histórico de universidade, o histórico que eu tive, eram perto de pessoas que estavam criando soluções para um mundo emergente, por frente a ciências emergentes e como que a gente aplica isso no dia a dia. E daí, Giovana, você hoje está numa fábrica, num espaço que a gente não vê coisas desse tipo no Brasil com muita frequência, né? Você é da iniciativa privada, você falou de radiofármacos de meia-vida curta. Tem o longo. E se quiser falar o que é curta, o que é longa, quais são... Só para a gente aterrizar, porque entre nós médicos, eu realmente comecei esse assunto sem saber absolutamente nada. A não ser que você seja cardiologista, a não ser que você seja um oncologista ou radioterapeuta, o mundo da medicina nuclear é desconhecido. E o que você falou, o tecnécio virar molibdênio é um negócio que eu vi no cursinho uma vez. Na tabela periódica. Eu sei que um tá do ladinho do outro e assim... E dizem que um passa pro outro. Então. Daí já tá ficando complexo pra mim. Não, pra mim também. Mas conta pra gente, assim, como que... que são esses radiofármacos e como que você saiu da lógica, a sua empresa, a empresa que você trabalha, que é sócia hoje, sai dessa lógica de fazer alguma coisa que é necessária para o supply chain, para você levar o radiofármaco do ponto A ao ponto B, e aí existe uma logística super complexa e interessantíssima, tipo, eu tenho que produzir o radiofármaco às 3 da manhã para entregar ele às 10 da manhã em Rondônia, no Amapá, para a gente poder fazer um exame lá. Como é que é isso? Como é que administrar uma loucura que tem tempo, que dessa forma para funcionar essa lógica assistencial que no fim do dia a gente está envolvido. Vou começar contando pela história do meu sócio, como ele identificou o mercado, eu falo da empresa, depois eu chego no radiofármaco. Mas é interessante que eu acho que a nossa vida, né, a gente trilha caminhos, a gente pensa em planos, mas sempre tem um fator aí, que é um fator que a gente não conta, que é aquilo que a gente não prevê, é aquilo que a gente não controla. Então, as nossas histórias, né, tinham situações muito parecidas, e a da empresa também. O meu atual sócio, o Marcelo, era piloto na época da Varig, e ele viu que transportando material radioativo, na época o IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, aqui em São Paulo, dentro da USP, ele fabrica hoje inúmeros radiofármacos, não detém mais o monopólio, hoje a iniciativa privada já entrou, mas ele foi líder nessa produção, né? O IPEM tinha um consumo muito baixo, ainda estava numa produção ali de certa forma experimental, e eles fizeram um embalado desse material radioativo e pediram
para despachar, como você mencionou, saindo aqui da USP, por exemplo, indo lá para o Amapá. O comandante... O Amapá é a logística mais complexa que você tem hoje, das, por isso que ela tá vindo aqui. É uma das mais complexas aí, né? E ele, nesse embalado, ele olhou, ficou um tempo no galpão exposto, pegou chuva, depois um pegou, outro mexeu, e ele, curioso, ele foi, pensou e falou, gente, o que é isso aqui? Aí, apesar da gente ter conversado, né, que existem normas, na época o Brasil ainda não... Isso há 30 anos atrás, tá, gente? Então, já tem um certo tempo. Ele identificou que, assim, na ótica dele, aquele material não atendia às legislações e os critérios de segurança para embarque. E ele não autorizou o embarque. Ele falou, esse material não vai embarcar, porque justamente o material radioativo, para quem não sabe, vai embaixo da cabine. Era muito próximo a Goiânia, né? O acidente de Goiânia também. 87 foi Goiânia, né? Foi 87. Então era premente na cabeça dele. E material radioativo, se já existe um preconceito hoje, né? Imagina 30 anos atrás. Então o logo, né? Aquele losango, aquela imagem de perigo. Né? É o trifólio que é tão representado. E quando a gente fala disso, né? De que quando a gente fala em nuclear, tudo que vem na cabeça muitas vezes está associado a uma imagem negativa. Uma imagem negativa. Uma área que eu não posso entrar, um lugar que eu não posso ficar perto. Câncer, a palavra câncer vem da área popular também. E as pessoas às vezes até acham que é um negócio verde que vai te consumir. Eu falo, gente, não é nada disso. É um desenho animado. Acho que na época teve... Simpsons. Simpsons, né? exato. Porque os Simpsons, eles estão dentro, próximo de uma usina nuclear, né? Tem Simpsons, Então... Enfim... E na época ele olhou e identificou que não tinha segurança, reprovou 2, 3, não sei ao certo o que estava faltando, porque também tem fichas de embarque, enfim. Até que ele foi chamado para prestar esclarecimentos porque ele não estava embarcando aquele material. Né? E ele falou, não estou embarcando porque não atende todos os critérios de segurança. Ele foi chamado no IPEM e na época ele já estava vendo que a Varig ia falir. Né? Ele falou, puta, eu tenho que sair daqui. E ele já queria empreender. E ele viu uma oportunidade de que não tinha no Brasil nenhuma empresa fazendo embalagens focadas para radiofármacos. Né? Então ele abriu, na época, a MM Connex, que hoje é a Gamese, junto com a esposa dele. E ele começou o desenvolvimento nacional de todos esses produtos que hoje transportam 100% aí dos materiais radioativos. E que todos os dias... Nacional, vocês têm em território nacional. A gente tem um concorrente, mas o nosso market share é 90, é bem acima, porque a gente tem um produto eletrônico também, né? Então, mas é só voltando um pouquinho, nesse momento, o Brasil, que aí eu vou cair na sua pergunta do radiofármaco de meia vida longa e curta, nesse momento, o Brasil ainda tinha monopólio, né, de produção de radiofármaco. Então, o que é um radiofármaco? É um medicamento radioativo, né? Um medicamento que tem ali, o Dr. Rafael pode dar depois mais o olhar médico, mas de uma forma assim um pouco simplificando o assunto, é um medicamento que possui um material radioativo, que esse material radioativo ajuda, ou ele é o veículo para se gerar certas imagens. Então é por isso que a medicina nuclear ela vem avançando muito no Brasil, porque é uma medicina que a gente consegue fazer o diagnóstico muito precoce, com imagens tridimensionais e imagens de uma alta qualidade de que outras especialidades hoje não conseguem em virtude desses materiais radioativos. Então a gente recebe uma parcela pequena de radiação para que o médico possa ver o nosso coração bem bacana ali com todas as veias, enfim, né, com tudo. Então, radiofármaco de meia vida curta é um radiofármaco que na época foi entendido que a iniciativa privada em 2009, né? 2006. Que caiu? A primeira flexibilização do monopólio em 2006. Mas as iniciativas privadas, as primeiras plantas, chegaram no Brasil em 2009. Né? E foi um pouquinho depois de eu entrar até na empresa, por isso que eu lembro. Então, caiu em 2006, demorou 3 anos, a iniciativa privada entra e começa a ter os ciclotrons para fazer a produção do nosso chamado, nosso carro-chefe, que chama FDG 18, que é um flúor marcado com glicose. É um açúcar marcado. É um açúcar marcado. É uma glicose marcada com flúor 18. Então, é que assim, glicose é talvez o substrato de energia mais utilizado no nosso corpo, por qualquer célula. A diferença é que eu consigo enxergar ela, marcando ela com um sinalizadorzinho radioativo, e aí o equipamento vai lá e vê por onde aquela glicose que é o GT radioativa está se distribuindo. Então, quer dizer, se eu tenho, por exemplo, um tumor, né, vamos dizer que é uma área, uma lesão neoplásica,
que consome, por estar se proliferando, ela Tem um consome muita energia, metabolismo metabolismo alto e tal. de glicose, É ela é ávida, ávida né? por glicose. Glicose. Então, essa é a base de um exame que faz rastreamento de mais diferentes tipos de tumor. E é o exame mais utilizado na área de PET, de tomografia por emissão de pósitrons, para rastreamento de diversos tipos de tumores no Brasil e no mundo. 95% dos exames de medicina nuclear em PET no mundo são feitos com essa FDG. molécula. A FDG. E a gente tem outras, uma série, como eu falei, né? Medicina nuclear tem essa perspectiva, você poder marcar quase qualquer molécula, tendo uma boa química e uma radiofarmácia, uma radioquímica adequada, você tem perspectivas inúmeras, né? Então, assim, Nossa, que coisa interessante, assim, e a ponto da gente, e o que me vem à mente, até pensando como alguém que trabalha com inovação, empreendedorismo e tudo mais, quais são as oportunidades que a gente tem aqui de coisas até inexploradas ainda dentro da imagiologia, por exemplo. É bem interessante, Fernando, a gente estava comentando, eu lembro, porque aí a gente a gente está puxando várias coisas, né, medicina nuclear, assunto, e aí, assim, o radiofármaco que a gente estava comentando, eu tenho basicamente duas áreas da medicina nuclear hoje. Eu tenho, vamos dizer, a chamada medicina nuclear convencional, que é o que a gente chama de cintilografia, Tá. que eu uso basicamente um radiofármaco que a gente chama de meia-vida longa. É aquele que tem mais de 2 horas. O principal dele usado no Brasil e no mundo é o tecnécio. Esse tecnécio ele vem da produção de geradores de molibdênio e tecnécio. Esse gerador nada mais é do que, vamos dizer, uma coluna, que é esse o coração que a Joana fala, é uma coluna de alumínio, uma coluna colorimétrica, onde quando ele é fracionado, o molibdênio, que é aquele elemento pai, então o IPEM hoje, que é o grande produtor nacional, ainda detém essa produção, e distribui aí quase 400 geradores desses semanalmente para todos os serviços no Brasil inteiro. Tá? Eles colocam naquela colunazinha lá uma pequena quantidade de molibdênio, eles fracionam para todos esses geradores e vão distribuir para todos os serviços clínicos e hospitais do Brasil. E ao longo de uma semana todo mundo vai pegar aquilo lá, vai passar ali dentro. Aquela coluna ela é cercada de um invólucro com uma proteção de chumbo, que pesa 20, 27 quilos mais ou menos, e tem que ir dentro acondicionada dentro de um receptível, de um frasco, de uma estrutura que tem que carregar esse material e identificar adequadamente, que é isso que a Giovana foi a oportunidade que eles observaram, quer dizer, transportar adequadamente. Esses geradores, eles já eram produzidos fora do Brasil antes da década de 80, e na década de 80 o Brasil desenvolveu a tecnologia de produzi-los internamente. E desde então o IPEM, produzia e tinha o monopólio da produção dos geradores de qualquer outro radiofármaco. Em 2006, os meia-vida curtos, os produzidos aí em ciclotrons, que são os aceleradores circulares de partículas, onde você acelera um átomo e irradia um alvo para produzir aquele material radioativo que você quer, no caso o flúor. E aí depois você marca esse flúor com qualquer coisa. Pode marcar com a glicose, que a gente mais usa, mas tem outro. Tem fluordopamina, enfim. Aí tem o fluordopa, enfim, FES, fluorestradiol, que o estradiol é um hormônio, um flúor para ver um tipo de câncer de mama, por exemplo, receptor positivo, enfim, uma série de coisas. E aí, por que eu dividi isso? Porque o PET hoje tem uma grande aplicação na oncologia e é a tomografia por emissão de pósitrons. A cintilografia convencional, ela vem sendo feita há mais tempo, baseada nesses de meia-vida mais longa. Que a gente ainda continuou sobre a égide do monopólio no Brasil até 2022. Mas, independente... E ainda estamos, né? Porque ainda não tem fabricante nacional. Aí é que tem uma oportunidade grande para quem... De players entrarem. Exatamente, porque a ideia é que assim, a flexibilização do monopólio ela é importante porque, veja, se a gente pensar na demanda nacional, pela necessidade da nossa população, uma população de 200 milhões de pessoas, que só envelhece, a prevalência das doenças crônicas, e aí a gente vai falar... As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são as que mais matam no mundo ainda hoje. As doenças oncológicas que estão crescendo, a mortalidade. Então, assim, é fácil de entender que toda a metodologia, tudo que você tiver à disposição para diagnóstico precoce, mais preciso, e também para tratamento, a gente vai falar um pouquinho depois dessa parte da medicina nuclear, que é a parte de terapias, de teranóstico, que a gente chama, a gente pode comentar um pouquinho depois. Mas, então veja, por exemplo, a gente estava falando de imagem de coração. Cintilografia miocárdica, que é essa imagem de perfusão miocárdica, ela completou 50 anos agora. Então nós estamos fazendo isso há 50 anos. Sabe? Então, pouco tempo ainda. E é pouco tempo e é muito tempo, tem, né? Assim, ao mesmo tempo a gente desenvolveu um negócio absurdamente incrível em 50 anos. Exatamente. E aí aquela história, quando a gente olhou o PET, se a gente olhasse 2006,
Quando eu vim para São Paulo fazer medicina nuclear, que estava comentando a história, eu peguei a instalação do primeiro PET aqui no HC, que era o PET, que foi o PET, e na época era um PET 2006? dedicado. Perdão, cheguei em 2003. 2004 foi o primeiro ano que ele funcionou inteiro aqui. Sim. E era um PET na época que a gente chama dedicado, ou seja, não tinha CT. Hoje, todo PET ele tem uma CT acoplada. Tanto que hoje os exames chamam de PET-CT. Então, era só PET. Era só PET. Era só a imagem da funcional. Porque medicina nuclear, aí falando um pouquinho disso, ela é uma imagem funcional. Então, veja, metabolismo propriamente dito, ou qualquer processo fisiopatológico, como fluxo, perfusão, né, que a gente está falando, ou metabolismo de glicose, ou outros processos funcionais fisiológicos. Por exemplo, refluxo gastroesofágico. A gente faz isso com frequência para crianças, para bebês. Eu dou uma pequena quantidade de material radioativo na mamadeira, o bebê toma e eu fico olhando para ver se ele tem refluxo. É um exame inerte, muito simples, muito seguro e que se faz muito. Sabe assim, tem uma grande indicação para ver que é uma doença muito prevalente nos bebês, né? Refluxo. Né? Enfim, e aí por aí a gente tem tantas outras aplicações de medicina nuclear, né? Que a gente for falar, mas o importante, por que eu quero dizer? Quando a gente olhou em 2006, 2003, nessa época, o Brasil já estava 10 anos defasado em relação lá fora. Justamente porque o PET já existia lá fora, desde a década de 90. Hoje é uma fortuna para você colocar um PET. E tem muitos hospitais que ainda não tem PET-CT, né? Agora, não consegue ter. É um desafio. É um desafio enorme por toda a questão. Veja, não só ter o equipamento. Quanto que é o PET hoje? Uns 10, entre 10 e 15? Deve estar, acho que assim, deve estar algo em torno de 7, 8... Mas só o aparelho, né? Fora toda a questão, fora a estrutura, mais ou médica. menos, porque é em torno de $1 milhão, $1,5 milhão o equipamento. Claro, tem equipamentos topo de linha que são muito mais do que isso. Mas o que você envolve nisso, às vezes não é só o equipamento, né? Eu brinco assim, você não tem uma criança, você não dá o brinquedo, você dá pilha para ele. E quando você está falando de medicina nuclear, não adianta eu ter toda uma estrutura física com equipamentos top se eu não tenho meu radiofármaco. Que é diferente da radiologia. Onde você é a pilha do brinquedo, é isso? Parece que sim. Eu acabei de pensar nessa analogia. Sem os meus brinquedinhos, as minhas... Não, na verdade... Só as pilhas. Sem as pilhas não funcionam os brinquedos. Só que a gente produz tudo, né? Então a ideia foi exatamente essa. Desculpa te cortar, mas foi a gente identificar o que estava faltando para o Brasil. Então a gente começou com embalagem, a gente não descontinuou, mas assim, hoje o nosso foco já não está mais na embalagem, porque eu comecei fazendo a embalagem de transporte. Aí depois eu fui olhar o que estava dentro, aí eu fiz o interno, depois agora eu estou olhando, eu estou fazendo frasco. Agora eu fiz um interno pro equipamento de galho 68, para fazer diagnóstico de câncer de próstata. Então a gente foi desenvolvendo produtos que eu cheguei até a calibração do PET. Então hoje a gente nacionalizou um equipamento que se chama Phantom, que eles fazem a calibração e aferição desse PET-CT. Então a gente está se posicionando no mercado justamente como um supplier estratégico para crescimento da medicina nuclear. Onde tem o símbolo, vocês vão estar... Provavelmente. E aí eu vou te aproveitar, Fernanda, e puxar essa questão. E aí a gente precisa dar o próximo passo. Que é o quê? Hoje, quando a gente fala em medicina nuclear, e a gente está brincando, né, fazendo essa analogia com a pilha, né, do brinquedo, quando eu falo o suprimento de radiofármaco no Brasil, a gente depende, hoje, ainda do molibdênio, que é totalmente importado. Tá? O IPEM não tem mina de molibdênio. Não, o molibdênio, na verdade, ele é produzido em reator nuclear. Então, eu preciso desse molibdênio, o IPEM importa esse molibdênio, fraciona ele e coloca nesses geradores que vão para as clínicas. Isso vai abastecer o Brasil por uma semana. Na semana seguinte, toda a logística tem que ser feita. Começa tudo de novo. Tá? Qual o maior país que produz molibdênio? Hoje a gente recebe suprimento basicamente de 3 países, né? Mas assim, Estados Unidos, França e não, Rússia, África do Sul e Argentina. O grande interessante é isso. Quando a gente olha em reatores de produção de radisótopos, vamos dizer assim, que a gente você tem uma questão de 7 a 10 reatores no mundo inteiro espalhados. Então, assim, a gente teve nas últimas semanas uma crise onde a gente reduziu, quer dizer, quando eu digo, o IPEM recebeu menos material importado dos fornecedores dele, e com isso ele tem que repassar menos material para todo o serviço do Brasil. E todo mundo teve que se readequar e fazer menos exames, atender menos pacientes, porque não tinha material para trabalhar. Por isso que às vezes quando você vai fazer esses exames tem um laudo que você fala, olha, o médico pode remarcar, alterar horário,
Porque é isso, às vezes falta Não matéria-prima para o depende da IPEM gente. trabalhar, o IPEM não Mas é bem consegue. mais fácil colocar a culpa no médico. Mas, Então, mas aí o paciente fica chateado com o médico, Porque mas é porque não tem quem tá na matéria-prima para fazer ponta, né? exame. Sim, não veio Não desses veio. 3 países. E aí o que acontece, assim, então, e esse é um outro ponto, né? Que esse é um desafio. Quando a gente fala do ciclotron e do FDG, ele é produzido em acelerador circular. Então você liga o acelerador, irradia o teu alvo e produz o fluoreto. Então é uma produção nacional. Hoje a gente tem, vai dizer, 15 ciclotrons no Brasil, acho que tem uns 10 ciclotrons, 10 ou 12 privados em operação. Tem ciclotrons públicos em operação, basicamente mais em pesquisa, produzem alguma coisa, porque foi essa transição. Lá em 2006, você tinha basicamente 2 ciclotrons no país, produção unicamente, exclusivamente pública, e pesquisa, alguma coisa de pesquisa já na época. O Brasil tem se desenvolvido muito, a nossa pesquisa é muito forte em várias áreas da área nuclear como um todo e da área... a gente estava até conversando outras coisas assim, e aí você tinha 4 equipamentos de PET-CT no Brasil inteiro. Quando eu comecei a fazer medicina nuclear, você tinha do INCOR, você tinha mais 3 equipamentos privados aqui em São Paulo, e aí o que eu vivia naquela época? Pacientes do Brasil inteiro vinham para São Paulo ou para o Rio para fazer exame. Hoje a gente tem... Aqui, né? Hoje a gente tem ciclotrons já um pouco espalhados pelo país, ainda obviamente estão mais concentrados no Sudeste, Sul e Sudeste, mas você tem ciclotrons já no Nordeste, você tem no Centro-Oeste. Mas é sempre com referencial logístico, né? Logístico, você tá perto exatamente. de um hub centro, aeroportuário. Sim, porque, de novo, aí assim, você está falando de alguma coisa, até a gente brinca, e o pessoal do IPEM tem uma analogia que eu gosto muito, que é a história da corrida do gelo. Você imagina que eu pego um cubo de gelo, boto no avião e ele começa a transportar, ele vai derretendo. O material radioativo tem essa propriedade que é o decaimento. Né? Então, no caso do flúor, que é o mais utilizado, é 2 horas. Então, a cada 2 horas, metade do que eu tinha desapareceu, mesmo que eu não fiz nada. E você imagina que ele tem que chegar 2 horas antes no aeroporto para ser desembaraçado e despachado, tem mais o tempo de voo e depois ele tem mais 2 horas. Terrestre. Ou seja, ele já chega a 1/12 lá na ponta, lá na Amapá, a 1/12. Você tem que calibrar. Tem que fazer uma conta. Você tem que fazer uma conta de quanto eu vou ter que mandar para ela chegar naquele horário que o paciente está fazendo. Quantidade funcional. E aí você imagina que tem serviços no país que só conseguem trabalhar à tarde, ou às vezes até à noite. Por quê? Porque o tempo de produção até transportar consome amanhã. Então, vamos supor, sai do IPEM aqui na USP de São Paulo, sei lá, 6 horas da manhã. Mas até ele pegar um voo, parou o voo, sei lá, no Amapá. Choveu em São Paulo. Já era. E ainda tem aquela... Isso que ainda tem prioridade no embarque, né? Então a gente tem a ANAC ali olhando e falando, os meus embalados, ele tem rótulo de risco, tem uma RBAC ali que tem uma prioridade de embarque, ainda assim a gente tem problema com o transporte desses materiais. Sim, se chover. E puxando Congonhas fecha e tchau. E tem uma outra coisa, Fernando, assim, você comentou lá do seu sócio que iniciou a empresa e que era piloto. O piloto, como o primeiro e último responsável pela segurança da aeronave, ele tem a prerrogativa de não embarcar. O material, mesmo o material radioativo. A gente já teve casos desses. Às vezes por até desconhecimento. Então não você. Vou, ele diz, não, eu não autorizo, e aí o material fica. Eu desconheço. E o material fica. Então você imagina, e uma série de coisas que acontecem nesse mundo, porque, por exemplo, já aconteceu de a gente ter problemas no Brasil, de você, por exemplo, olha, 1/3 do material de molibdênio que vinha para o Brasil está parado no Charles de Gaulle porque não embarcou por um problema de coisa, de alfândega, de papelada. E aí você está pondo em risco... Por que eu estou querendo chegar e fazer essa ponte? Porque o próximo passo, a gente precisa de uma autonomia nessa produção. E isso existe um projeto já bastante antigo que chama o Reator Multipropósito Brasileiro. Esse reator, veja, é um projeto irmão do reator da Argentina, o RA10, que vai entrar em funcionamento ano que vem. A ignorância, desculpa a ignorância, mas o que isso tem a ver com o Sirius, por exemplo, ali em Campinas? Nada? Não. O Sirius é um projeto, vamos dizer assim, é um grande projeto de pesquisa, né, mas ele não tem uma relação direta. O Sirius até pode produzir material radioativo, né, em algum mas não em escala necessário e também em outros aspectos. A lógica dele é voltada para pesquisa e colisão. E é luz, né? É luz. Sim, é luz. É luz. É luz. É luz. É um laboratório. Desculpa. Pode falar. Esses não são, né? Não, luz. Exatamente. Então... O reator multipropósito é um reator nuclear, mas é o que a gente chama de um reator de pesquisa, e onde dentro dele você pode produzir uma série de... que é diferente de um reator nuclear para a produção de energia. E aonde que vai ser isso? Onde que está sendo para ser isso? O reator hoje ele já tem o local. Não existe o reator? O reator não existe,
mas esse projeto ele já está em andamento, vamos dizer assim. Ele é para ser construído aqui em Iperó, próximo de Sorocaba, no interior de São Paulo, né, junto à base da Marinha de Aramar, que é onde já acontece parte do Programa Nuclear Brasileiro, onde tem a parte de laboratório de pesquisa de geração de energia associada ao programa, que é onde a gente estava falando do programa submarino. Uma coisa que eles me falaram é que, além do submarino, o Brasil pode produzir bomba atômica. Olha só. Não fala isso. Não, poder pode. A gente tem tecnologia para isso, a gente só não faz. E nem pode fazer, mas Aí é aquela questão, né? Na nossa Constituição, a gente está estabelecido que o Brasil não pode utilizar. Mas assim, o que acontece quando você está falando isso é que o Brasil precisou, dentro do Programa Nuclear Brasileiro, desenvolver a tecnologia de enriquecimento do urânio para fazer o combustível, para poder ter um reator nuclear e um próprio submarino de propulsão nuclear. Porque esse é o propósito do Programa Nuclear Brasileiro, o submarino Álvaro Alberto, que é para ser o quê? Um submarino de propulsão nuclear com armamento convencional. Né? Então é só a propulsão, ou seja, é o uso da energia para a propulsão. Assim como a gente estava comentando, dos outros usos pacíficos, né, da energia nuclear, do potencial nuclear, que é o programa da Agência Internacional de Energia Atômica que eu comentei, que é Átomos para a Paz. Então, assim, um dos grandes vertentes, obviamente, é a medicina nuclear, é usar em saúde. Mas a gente tem, por exemplo, irradiação de alimentos, para aumentar a longevidade de uma série, por exemplo, quem consome pimenta ou uma série de outros temperos, morangos, muitos países do mundo irradiam. Porque a duração do transporte desse material, porque você esteriliza qualquer animal que tem ali dentro e a chance desse material se decompor, ou seja, ele apodrecer, é muito menor. Ele dura atividade biológica. Ele dura 2-3 semanas, muito mais do que um convencional. E outra aplicação, por exemplo, que já foi feita aqui em São Paulo, no próprio IPEM, para a preservação de obras de arte. Você irradia a obra, veja, essa é a diferença, você não contamina, você só irradia. É a mesma coisa, quando eu faço um exame de medicina nuclear, eu recebo uma pequena dose, eu estou recebendo uma dose de radiação. É como se fosse fazer uma CME, esterilização de material com, exatamente. Com acetileno e tal. E outra coisa, você pode fazer centrais de esterilização de material da mesma maneira com... E é barato. A gente irradia os nossos materiais a gente esteriliza os nossos produtos com irradiação, atualmente. Porque dependendo do tipo de coluna... De CME que não tinha isso, mas... dá para esterilizar, então, assim, você esteriliza material com radiação. E assim, as perspectivas nessa área, quando você começa, né, a gente começa a brincar com isso, elas são enormes. E às vezes a gente está só arranhando a superfície de um campo, mas qual que é o detalhe? A gente está falando, vou puxando o gancho de novo, desconhecimento, medo. Porque aquela coisa, toda vez que eu falo em área nuclear, e a área nuclear brasileira, ela, como não só no Brasil, mas no mundo, ela enfrenta esse medo do desconhecido. E o que foi associado durante muito tempo? As bombas atômicas e os acidentes radioativos, acidentes nucleares com as usinas. A última foi Fukushima, depois de um terremoto e um tsunami, né? Quer dizer, e agora em guerra você tem a Ucrânia. Exatamente, mas... independente. E a Rússia ameaçando mais uma vez uma guerra fria. Não me provoca porque eu o potencial Então, assim, quando a gente fala nessa questão, mas veja, a perspectiva, quando a gente fala em medicina nuclear trazendo para o nosso convívio, veja, a gente trabalha com medicina nuclear no Brasil, a nossa sociedade completou 63 anos. É uma sociedade que tem extremamente longeva, assim como o IPEM tem 68 anos. 68. Em quantos vocês são? Porque a gente falou como se reproduzem. Eu ia falar isso, porque então, a gente não cresce, né? Então, a gente não reproduz. Então você reproduz. Parece a geração Z. Onde vivem, né? O que comem, né? Você começou falando, né? São 420 ou 30 nós temos, centros de medicina nuclear no país. Hoje 426, parece, serviço de medicina nuclear. Mas há 13 anos atrás era 420 também. Na verdade a gente até perdeu alguns. A gente chegou a 436, nos últimos anos a gente fechou alguns serviços medicais, por uma série de questões que a gente, né? Mas aqui, hoje, na última demografia médica brasileira, nós temos pouco mais de 1.100 médicos nucleares reconhecidos pelo CNRS. É nada. E se a gente coloca... Você tem 3 para cada, na melhor das hipóteses? E aí a gente enfrenta aquele desafio que a gente estava conversando, a gente estava falando sobre formação médica, e essa é uma das grandes lutas nossas. Veja, a medicina nuclear é uma das 55 especialidades reconhecidas pela MB. Sim. Então nós somos, como sociedade médica, etc., com representatividade na MB.
Mas eu sou uma especialidade de acesso direto. O que eu quero dizer com isso? O residente, quem termina a fazer medicina pode fazer direto medicina nuclear, 3 anos de medicina nuclear. Agora, como que ele vai se interessar para fazer medicina nuclear na forma? Se na graduação dele, ele não viu medicina nuclear, ele não tinha uma disciplina de medicina nuclear. Poucas faculdades no país têm uma disciplina, tem um professor titular de medicina nuclear. Quando muito, ela é uma, 2 aulas dentro de um contexto de imagem, de diagnóstico por imagem, de alguma coisa. O médico, ele vai fazer especialização porque algum amigo falou para ele. Tô errada? Não, assim, a gente conversou... Alguém comentou com ele, olha, essa área é uma área nova. O residente, de modo geral, não sendo aqueles médicos que já tinham família, porque essa é outra coisa. Família. A gente tem médicos... Precisa de um sucessor, né? A gente tem famílias... Sucessor. A gente tem, e essa é uma coisa interessante, a medicina nuclear ainda tem esse perfil. Quando eu digo assim, familiar, não... por quê? Porque a medicina nuclear, querendo ou não, acaba sendo uma grande família por ser muito pequena. Todos nós quase que nos conhecemos. Hoje, no entanto, eu digo assim, eu já estou longe há algum tempo, mas assim, a gente se conhece muito, se frequenta nos nossos eventos, mas você tem algumas famílias que já estão na 3ª geração de médicos nucleares. Mas fora esses, a maioria que vai fazer medicina nuclear não é a primeira escolha dele. Ele já pensou, já fez outra carreira. Veja, eu já era cardiologista. Eu conheci a medicina nuclear dentro da cardiologia. E eu só fui me dar conta depois, Fernando, que na minha formação, na minha graduação, eu fiz uma disciplina optativa que era medicina nuclear com outro nome. Eu fiz o meu trabalho da disciplina, era com Tecnésio, com Sextamib. Mas era outro nome em que sentido? Nome era nome da disciplina. O meu trabalho foi falando de Sextamib, de perfusão miocárdica, lá, e eu nunca imaginei, tendo feito isso na graduação, que eu fosse ser cardiologista e ia trabalhar com medicina nuclear e cardiologia. Presidente da sociedade brasileira. Presidente, só um detalhe. Olha só. É só um detalhe. E aí aquilo que eu disse da tecnologia, né, do que sempre me puxou também. O meu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Medicina foi o uso de computadores pelos estudantes de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina. Qual era o perfil de computadores, quais eram os softwares que eu usava na época? Usando SUBBS... Não, era Pentium 368, 486, 386. Tá entregando. Eu formei em 99. Então, veja assim... Pentium 173... Tá. E aí aquela história, eu digo assim, eu fiz o meu TCC, eu apresentei em PowerPoint, ou seja, usando o Data Show. Já era uma inovação enorme. Mas eu fiz os slides fotográficos, porque caso desse algum problema, eu passei a graduação inteira tendo aula em transparência e em slide. O professor chegava na sala com um carrossel de slide, Então, essas coisas... Mas aí volta, por que eu estou puxando isso? Porque você falou da questão de inspiração. Os nossos professores, a despeito do que a gente está falando da tecnologia... eles eram descobridores. Eles eram inspiradores nesse sentido. Sabe uma coisa assim? Eu acho que isso toca vocês dois. Eu trabalho com empreendedorismo na saúde desde 2012. Eu me formei em 2013. Mas em 2016 eu abracei a inovação aberta dentro da saúde, já num cenário de transformação digital... serviços orientados ao cliente, a experiência do paciente, a experiência do cliente na ponta. E isso a gente tem, em termos de indústria, a gente ainda tem uma jornada gigantesca para fazer nessa linha. Mas o que era engraçado, quando eu comecei com isso, a visão corrente era que o médico ele não é tecnológico. Que para mim sempre foi um absurdo. Sempre foi um absurdo, porque... a gente sempre está usando a mesma tecnologia que se usa para ir para o espaço, sempre. Sim. Lasers, nucleares, o que vai numa bomba atômica vai dentro de um consultório médico. Tudo que tem dentro de um navio porta-aviões que tem bomba nuclear tem dentro de um hospital. Tudo de tecnologia para diferentes usos. São tecnologias de ponta. E daí a gente entrou num momento da história recente que a gente só maquinizou o médico. Vamos colocar o médico reproduzindo e girando o mercado a lá Charlie Chaplin, apertando suas... Volume. Vamos colocar ele apertando os botões porque é isso que a sociedade precisa que o médico faça. Então acho que a gente entrou num momento que os médicos no geral pararam de aceitar a inovação, aceitar as oportunidades que a inovação dava. Claro. Isso talvez uns 10, 15 anos ficou nessa loja. Até o momento que empreender virou sexy. Empreender todo tá todo médico.
Todo médico tem uma startup de alguma coisa. Em 2012, quando eu comecei, eu era estranho falando, cara, vai ser médico. Meus professores me falavam, vai ser médico, cara. Eles falavam? Falavam. A ideia que surgiu lá em 2013 era fazer um TCC sobre a relação médico-paciente em tempos de Dr. Google. Nossa. Eu cheguei a fazer isso dentro do mestrado em bioética. Artificial, meu Deus. Vai mudar absurdamente. Mas assim, o que eu quero trazer com essa... O tempo a gente não precisa produzir mais empreendedores, porque agora é sexy ser empreendedor. Então todo mundo vai querer empreender de alguma forma. Tá mais barato a gente ter acesso à informação, ter formas de fazer um brainstorm com um chat GPT hoje facilita muito a vida. Tem um monte de gente que não sabe usar. Gente, se você não sabe usar, ou me manda uma mensagem, eu marco uma aula particular para você, mas para você começar a usar e começar a testar, porque é o melhor momento da história para a gente produzir coisas. Nunca foi tão barato produzir coisas em medicina. E aí, você está se posicionando justamente no espaço de tipo, cara, vem ser parceiro da gente. E você me falou, você está trazendo, você está olhando para tecnologias hardware, principalmente, assim, seja para exame, seja para o que for, que estão no mundo todo, que você quer ajudar a legalizar aqui no Brasil e vender aqui no Brasil. Como que você vê o mercado de inovação brasileiro? De gente que quer criar aqui, produzir aqui, escalar aqui, que é super difícil. Mas assim, e até juntando tanto a medicina nuclear quanto as outras áreas que vocês podem ajudar a se desenvolver. Complexo, assim. Eu acho que a inovação ainda na área da saúde ainda está muito na teoria, né? Ou em grandes corporações. Sim. Né? Pelo menos é a minha visão, tentando inovar e empreender. Eu acho que isso ainda está muito... falta ainda muita abertura. Falta abertura, inclusive, trazendo um paralelo para a medicina nuclear. Ideias, indústrias e necessidades, a gente sabe fazer. Então, eu pego a concepção de um produto, por exemplo, como foi durante a pandemia, eu nacionalizei um produto, eu fiz o molde do produto, eu injetei peça, eu fiz uma coluna para a gente continuar podendo fazer diagnóstico de câncer de próstata no Brasil, como nós fizemos durante o lockdown. Muitos pacientes, eles só conseguiram ter acesso a esses exames porque eu já tinha nacionalizado esse produto, eu já tinha investido, eu já tinha feito uma parceria com um grupo grande no Brasil para poder produzir isso aqui. Então, assim, é extremamente importante que a gente continue dando espaço para a indústria no Brasil para viabilizar esses acessos. A gente não pode ter dependência de molibdênio internacional, a gente tem que nacionalizar a indústria, a gente tem que continuar inovando. Mas eu acho que ainda tem uma longa jornada, principalmente do ponto de vista de investimento e de tempo. Então, quando você pega uma timeline para desenvolvimento de produto, medicamento a gente já sabe, 15 anos, medical devices, assim... E está diminuindo até pela mudança da lógica de você produzir um medicamento. Antes Exato. Era 15 anos, hoje você compra a startup que está fazendo o medicamento. É melhor você comprar a empresa que faz o medicamento do que você desenvolver interno. Isso. E o próprio teste de moléculas, hoje você já testa um número de moléculas virtualmente, né? Antes de ver quais são as mais propícias para você desenvolver um teste mais... Mas de 15 anos a gente reduziu para quanto? As vacinas reduziram significativamente o tempo de produção. Não, a vacina foi recorde, né? Covid foi... não tem como. Não tem como falar Covid. A vacina da Pfizer... As vacinas da Moderna, da BioNTech, né? Elas é um exemplo de como o uso Mas é isso que eu queria dizer. Na hora que você pega o case da BioNTech, ela era uma startup que estava investindo em oncologia, tinha tecnologia para fazer o DNA recombinante. Exatamente. E fez o seu... E veio alguém, caixinha. Então, mas é isso. E outra coisa, né? Ele pivotou, ele entendeu que ele tinha uma solução que talvez, além do cenário da oncologia, talvez pudesse ser utilizado. Mas se fosse uma indústria farmacêutica tradicional, jamais faria isso. É aquela história que a grande vantagem de você trabalhar pequeno, é aquela coisa, é muito mais fácil manobrar um jato do que um Boeing. Exato. Claro. Farmácia de manipulação, gente. Farmácia de manipulação hoje produz tudo. Porque ela não precisa fazer dossiê, ela não tem toda essa dificuldade de registro. Então, assim, quanto menor, mais rápido. Só que se você é um menor, você tem que se estruturar para poder ter investimento e escalar, senão você não cresce. Tem uma farmácia de manipulação. Podemos fazer uma farmácia de manipulação nuclear? Existe?
Aí é aquela As questão. radiofarmácias centralizadas. Que é um Já modelo existe. de... Agora, e para isso você tem que atender toda uma normativa que existe, né, e que equipara essa radiofarmácia a uma indústria farmacêutica. Não é assim. Entendeu? E não é uma farmácia convencional. Exatamente. Você ela tem não que é ter uma... autorização da CNEM, da Você comissão. vai fazer só isso. Só isso. Exatamente. Porque esse é o detalhe. Quando você fala na área nuclear, você tem um dado extra que é a questão. A gente sempre fala, todo mundo se preocupa com a segurança. E a segurança na área nuclear ela é muito criteriosa. Então é esse o tipo de coisa. Se as pessoas têm medo, por que a gente fala que às vezes esse medo ele é injustificado? Porque talvez seja uma das áreas mais reguladas, e aí o grande problema é o excesso de regulação é um desafio. Por outro lado, é uma das áreas mais seguras que você tem. Então, assim, você tem a regulação traz isso. Ela traz padrão. Exatamente. Ela então, assim, o desafio talvez seja achar o ponto de equilíbrio das realidades. Porque, assim, não dá pra gente querer, você tem laboratório de segurança nível 4, e assim, ok, você está falando do CDC americano, e você quer, o Brasil vai ter um laboratório agora nível 5, né, que é a história de construção aqui, mas, veja, isso não dá para ser num território nacional uma população que a gente precisa estar atendendo uma demanda que é gigantesca. Isso não quer dizer que você tem que abrir mão do parâmetro de segurança, não, mas você tem que saber qual que é o limite aceitável dentro de uma realidade, inclusive econômica. Claro. Porque daqui a pouco não adianta você ter um nível extremamente elevado onde você não vai ter disponível acesso a ninguém isso. E o grande desafio que a gente tem, Fernando, hoje é tentar levar a medicina nuclear para a maior quantidade da população brasileira possível. A gente está falando do número de centros. Ampliar acesso. O último dado que eu tive, quantos por cento da população tem acesso hoje à medicina nuclear? A última informação que eu tive, a gente fala em 4%. Olha, eu não sei. É muito baixo. Eu não sei. 4%? Eu não sei te dizer em acesso da população geral. Eu sei dizer o seguinte: a gente tem um desafio enorme do ponto de vista de assimetria. Sim. Por exemplo, quem tem a saúde suplementar, né? E quando você fala na região sul e sudeste, a possibilidade de alguém ter acesso a um exame de medicina nuclear é muito maior do que uma pessoa do no que, Nordeste. às vezes, mais de 50 vezes comparado à saúde pública. Tá? Agora, quando você fala, e aí eu não preciso usar exemplos de países de primeiro mundo, eu vou para Argentina, Uruguai, mesmo Chile. Esses países, proporcionalmente em relação às suas populações, eles têm mais chance de fazer um exame, têm mais acesso e têm até mais médicos nucleares em número de população tem mais do que o Brasil. mais tudo. Assim, se você olhar proporcionalmente, é claro que quando eu boto o Brasil em contexto de números gerais... Geografia e tal. Exatamente. Agora, você tem um país continental, com desafios logísticos, de produção. Por isso que a gente tem oportunidades, Fernando, enormes nessa área. Agora, isso não acontece da noite para o dia. Não. Há quantos anos nós estamos tentando resolver os inúmeros problemas, a gente estava conversando isso aqui, que a medicina nuclear, ela conhece, faltam dados? Faltam, a gente está conversando isso como é difícil, mas existem alguns dados que a gente conhece já há muito tempo. Exato. Veja, hoje a gente está falando aqui, eu comentei lá no passado, que em 2006, quando começou o monopólio de radiofarmacêutica de meia vida curta, no caso do flúor, a gente tinha 5 equipamentos de PET no país, e com 2 ciclos. Hoje nós temos 15, e nós temos quase 180 PETs no Brasil inteiro. Hoje, qualquer capital, quase a maioria das capitais brasileiras e as grandes cidades tem pelo menos um equipamento de PET. Sim. Então, veja, você cresceu e efetivamente você disponibilizou essa tecnologia, acesso a mais pessoas. Também trabalho em Dourados, imagina, logística para Dourados não é nem um pouco simples, mas tem lá. Exatamente. Não, e aí, é aquela coisa... Qualquer cidade acima de 200 mil habitantes tem hoje? 200 mil eu te diria que não, mas o cálculo da Agência Internacional de Energia Atômica, teoricamente, é um PET para cada, se eu estiver falando 2 milhões, 1,5 milhão de habitantes, seria mais ou menos porque se a gente olhar os números europeus, a gente tem, obviamente... eles não têm nenhuma medicina mista. Exatamente. Mas assim, e obviamente se você olhar os números americanos, isso é outro mundo. Né? Agora, a Austrália é um exemplo. Tá? A Austrália é um exemplo de país que que tem vista complexa e que hoje, por exemplo, no câncer de próstata e no teranóstico é pioneiro no mundo, sabe? E assim, está fazendo terapia e tem os trabalhos, o conhecimento produzido lá hoje está reverberando no mundo, né? Então... Mas eu acho, doutor Rafael, olha, imagina assim, a gente ainda está falando de registro de radiofármaco, tem um outro problema
né, que a gente tem que acelerar o registro desses radiofármacos no Brasil. E a Anvisa está se colocando super à disposição, porque, na verdade, o radiofármaco veio antes da Anvisa. Né? O IPEM já produzia esses medicamentos, ele não era considerado como medicamento. Não era regulado. Não era regulado. Não existia. A Anvisa não existia. A Anvisa chegou e falou, olha, agora vocês precisam entrar na regra do jogo de medicamento. 63 anos da sociedade. E veja, como eu dou exemplo, um exame de perfusão miocárdica foi feito há 50 anos. Então, quer dizer, a Anvisa foi criada em 2000. E aí, se a gente está falando do desconhecimento e da dificuldade de falar para médicos de medicina nuclear ou da população em geral, os próprios reguladores, os técnicos da área de vigilância, tudo isso, também tiveram que aprender e conhecer isso. Porque eles não sabiam onde está. Não tem gente suficiente para treinar. Exato. E aqui a gente está com problemaço. É a mesma coisa Civisa, Anvisa, todas as autoridades sanitárias que eu recebo. Elas chegam lá e eu tenho que explicar para elas o que eu faço, para elas poderem tentar fazer uma adequação normativa. Você sempre é uma estranha. Obrigada. Vocês dois sempre são os estranhos. Obrigada. Cara, eu sempre tô perto dos estranhos. Então tá tudo certo. Não, gente estranha, gente inteligente, né? Então, não é. Você podia ser comum. Mas... Você quer ser comum? Não quer ser comum mesmo. É interessante esse mas desafio. Está evoluindo. Está evoluindo. Assim. Mas é um desafio muito interessante porque, veja, né? A gente está falando de conhecimento, de popularização e de educação. Né? Você está lidando de novo com educar. E educar a população, educar os médicos, educar os próprios reguladores, vigilantes, a gente e os desafios. Necessário um lobby gigantesco político. Educacional também, você falar uma pauta dessa. Eu também não tive nada de medicina nuclear durante a faculdade. Deixa eu ver se isso é verdade. Isso é uma verdade, não tive. Não tive, eu fui conhecer o pessoa da conta lá. O João Vítola. João Vítola, num contexto de pesquisa da cidade de Curitiba, que ele estava fazendo o estudo que era Curitiba Cardio Paper, alguma coisa assim. Que era interessantíssimo, que ele fez score de cálcio para todo mundo, 10 mil pacientes. Incrível estudo. Mas de novo, é alguém muito à frente do tempo, que está ali fazendo, tem o próprio laboratório, tem a própria clínica, tem uma condição de aplicação dessas tecnologias, entende e aprendeu a fazer pesquisa científica com isso. Acho que esse é um outro contexto, que traz novas formas de financiamento dessa expansão que a gente precisa. E aí, Giovana, duas coisas que eu quero que você traga para elucidar para o pessoal. Primeiro, quais são os níveis de segurança de laboratório? Por que isso é inovador? Por que vocês estão fazendo de abrir as portas da empresa para produzir tecnologia dentro do país, para poder nacionalizar e tal? E qual é a complexidade de você ter um nível 1, 2, 3, 4 de segurança, 5 de segurança, como o Rafael falou? E segundo, assim, o que vocês estão fazendo como empresa, porque fazem parte dessa cadeia, dessa lógica, para promover essa educação que a gente trouxe, né? Porque assim, sociedade é função da sociedade, educar a própria sociedade popular, por assim, médicos, e os próprios médicos, além dos seus associados, seus pares, os outros médicos. Sim. Né? Então, mas como que está sendo isso, assim, dos laboratórios? O que são esses níveis de complexidade? Na verdade, Fernando, a gente segue RDC 665, que preconiza pela Anvisa dispositivos médicos. Então, eu sou uma indústria de dispositivos médicos, então eu sigo essas boas práticas, eu tenho esse certificado e, a depender do produto, eu tenho um nível de registro, que ele pode variar de 1 a 4, né? Tá. Então, eu tenho registro classe de risco 1 a 4. Então, deixando claro, a minha empresa, em nenhum momento a gente mexe com radiação, né? Quem vai mexer com radiação é o meu cliente. Então, você mexe com... Eu mexo com seringa, com frasco, com sistema de eluição, mangueiras, conexões, embalado. Então, eu preparo todo o ambiente e todo o invólucro para receber aquela radiação, né? Então, é interessante quando o Dr. Rafael fala da cadeia. Então, rapidamente, dividir indústria da medicina nuclear no Brasil,
de 3 etapas. Uma é o fabricante ou o produtor do molibdênio, que no caso nós não temos, então isso vem importado, que eu diria aí que são uma indústria de primeira necessidade, porque é a matéria-prima base. Abaixo dela você tem os fabricantes de radiofármaco, que são os meus clientes. Então, eles possuem plantas com instalações e controles de dosimetria, né? Aí, eles têm que passar por todas as homologações com a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, Tipo, Anvisa. Aqui, Pensa que é uma indústria farmacêutica com uma regulação nuclear. Então, assim, é interessantíssimo quando vocês tiverem a oportunidade de visitar alguma fábrica. Dá para o pessoal te mandar mensagem? Assim, posso visitar? Vamos tentar. Não é tão simples por causa da radiação. Então, a Agência Internacional de Energia Atômica, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, preconiza alguns níveis de radiação que a gente pode tomar, né? Isso é controlado por dosímetro. Mas, assim, uma das coisas muito interessantes quando você vai numa planta dessa é a abertura da porta do ciclotron. A famosa porta do ciclotron, o bunker. Porque imagina assim... A porta de largura, ela tem mais ou menos a largura dessa sala para abrir de material de chumbo. E atrás dela... Tá falando que essa sala tem pelo menos 7 metros de... Mais ou menos isso. 6 metros de sala. Só de parede de chumbo para deter essa radiação. Então, quando eles apertam um botão ali, vamos abrir a porta do ciclotron, tudo começa a apitar, o seu dosímetro que está aqui começa a apitar, e eles vão abrindo aquilo lentamente, né? Então, assim... Peso, são toneladas. Toneladas. Precisa de uma usina para abrir a porta. Para abrir uma porta de ciclotron para você ter acesso ao acelerador de partícula. Então, é uma indústria de alta complexidade, é uma indústria que hoje é muito regulada e muito segura, né? Deixando isso bem claro, né? Que são os meus clientes, mas assim, desde que a iniciativa privada entrou, e só estou falando de radiofármaco de meia-vida curta, porque meia-vida longa a gente ainda não tem no Brasil também, né? Já tem algum maluco investindo num negócio tão oportunístico assim? Não? Que disse que vem, tem alguns, mas atualmente a gente não tem nenhuma informação oficial. Mas o meu feeling, vão vir. Né? Eu estava falando com o Rafael. Tem 200 milhões de habitantes. A medicina nuclear vai passar por uma transformação novamente, um boom novamente com essa queda do radiofármaco de meia-vida longa. Iniciativa privada vai vir pesado. É uma questão de tempo e uma questão de quem vem. Mas vão vir. E aí que eu digo para você que a gente está se preparando com planta, né, sala limpa, todo equipamento e também trabalhando em P&D para desenvolvimento de novos produtos, para a gente apoiar a classe médica nesses diagnósticos, desde medical devices até em outros produtos que são necessários para a indústria. Então, eu estou indo desde o embalado eletrônico, que um dos meus produtos é o embalado eletrônico, que o médico precisa pôr a senha para acessar. Lembra do decaimento? Essa é uma história legal também. A gente, para liberar o material para injetar no paciente, Exato. O que acontece? As maletas que vêm, primeiro que elas são de chumbo, que elas são blindadas, porque o material que está ali dentro... Tem radiação. Eu não sei dizer quanto pesa, mas... Engenharia sabe de cabeça, mas de 25 a 30 quilos. E detalhe, são testes absurdos. O produto tem que cair num ângulo de 90 graus, ele não pode abrir, o frasco não pode virar. Então, assim, todos os embalados. Os embalados têm. Todos. O nível de complexidade. Agora, por quê? Porque você não quer que aquilo lá dentro quebre e que você tenha um acidente que aquela dose esteja aberta, exposta. Não pode acontecer. Então, e aí o que acontece? Essas maletas que ela está falando, hoje, por exemplo, quando eu recebo um material desse, se eu vou injetar no paciente chegar para fazer o exame, primeiro o controle de qualidade do fabricante tem que me liberar, e aí ele me libera um código que só com aquele código eu abro uma letra. Ou seja, ele realmente parece filme de Guerra Fria. Ou filme de agentes secretos. Não, isso aí eu amo. É meu case de sucesso, porque esse produto aí eu sou apaixonada por ele. Porque até uma história que o meu sócio brinca, que ele fala: eu vi que você tinha condição de entrar para a sociedade quando você bateu o pé nessa reunião e falou: nós não vamos descontinuar esse produto. Porque eles tinham tomado uma decisão de descontinuar esse produto, e eu, na época, estava na frente do departamento comercial, eu enxergava que o produto era muito bem aceito, e o pessoal do HC me ligava 4 horas da manhã. Tinha uma Giovana, pelo amor... comercial que não tinha executado o ciclo dela ainda inteiro de Na verdade, a gente tinha na época um problema técnico, não um problema de posicionamento de produto. Né? Era um problema técnico, hardware.
firmware, software. A história está à frente do seu tempo, você coloca... E quem sou eu na fila do pão para desenvolver um produto de engenharia, Fernanda? Eu não sabia nada. Eu simplesmente estava na ponta do cliente, eu olhei, o HC me ligava 4 horas da manhã e falava, Giovana, o produto está com problema. É isso que eu acho que a lógica mudou. Porque antes essa discussão ia direto para o engenheiro e você, como pós-venda, no caso, você nem entrava na discussão, dane-se. O engenheiro ia olhar para você e dizer, cara, que você tá louco? O que tá falando com a gente? Porque você nem deveria se dirigir a mim. A gente desenvolve o produto, você vende. Você vende. Exato. E daí, assim, isso que você tá me trazendo isso 2010? Não. Esse foi em 2000. Eu tava fazendo as contas em 2011, deve ter sido 2013 para 2014. Eu acho que é um começo de mudança de cultura, onde o pós-venda vai olhar e falar direto com o cliente para poder trazer de volta para a produção de como que você resolve o problema. E isso fala da multidisciplinaridade, né? Porque as pessoas precisam conversar e de diferentes níveis. Ouvir a dor do cliente. Exatamente. Porque era eu que estava lá na frente e eu via o HC aqui, ele amava o produto. E aí eu falei, como que eu chego pro HC e falo que eu vou descontinuar esse produto? E eu falava, não. Aí eu voltava para dentro da empresa e falava, gente, sério, me expliquem o porquê vocês vão descontinuar esse produto que eu não tô entendendo. E aí eu bati. Aí foi assim, uma discussão tremenda. Eu falei, me deem a oportunidade de desenvolver um produto novo. Aí, meu sócio na época... Você saiu de pós-venda para produto. Não, exato, foi aí que eu assumi a área da engenharia de projetos. E aí, na época, todos os projetos estavam na cabeça do meu sócio. Mas você já tinha formação de PM, né? Você já era Project Manager? Não, quem sou eu na fila do pão? Não, eu estava estudando marketing e falei, cara, esse produto é muito bom. E o que era muito legal, que é o que eu vejo hoje, eu já tinha essa visão lá atrás, custo versus dose, que é um problema da medicina nuclear. Então, quando eu coloco o custo do embalado, diluo esse custo do embalado na dose do paciente, um custo de um produto descartável, mais o transporte logístico, mais a licença, ele fica pesado. Então, o que eu pensei? A gente precisa fazer um produto que reduza esse custo. Eu vou fazer um produto, um equipamento, praticamente, que é uma maleta, né? Reutilizada. Isso era uma das e a gente baixa o custo. Como é que vocês estão lidando com sustentabilidade? A gente diminuiu. Toda a maleta que vocês produzem? Hoje a gente tem em torno de 500 a 600 maletas, que é um produto que chama CRL. 100% circular. 100% circular, todos os dias em clientes, em transportador, e a gente dá assistência técnica. E aí, só para fechar, o problema estava aonde? No hardware e no firmware. Eu peguei uma verba na empresa, falei, não, deixa eu tentar fazer, nacionalizei o produto, desenvolvi hardware, firmware, software, eu tenho placas lá. Eu lembro de eu ligar... Você queimava o circuito? Não, eu redesenhei. Aí eu contratei na época o engenheiro que fez o Sem Parar, e ele me ajudou com o projeto, e eu falei, não, eu preciso fazer esse produto aqui na empresa. Aí eu nacionalizei, fiz toda a engenharia de software, hardware e firmware, fiz tela de acesso, fiz tudo. Né? De UX ao back-end? Tudo. A interface com o produto, tudo. E aí eu falei, bom, então vamos lançar de novo o produto e vamos ver se o problema era esse ou se o problema era o mercado, né? E aí foi um sucesso, porque assim, a gente reduziu o volume de descartável. E hoje você domina esse mercado. Hoje só eu tenho esse produto. Esse produto está patenteado. E isso fala muito sobre inovação, né, Joana? Que é aquela história, você se apaixona pelo problema, você sabe que você tem a solução. Né? Então, assim, eu sei qual é a dor do meu cliente, e aí eu tenho uma solução. O problema tá no hardware, mas eu vou resolver o problema. A solução, ela pode ser melhor, eu posso mexer nela. Eu conheço o meu problema. Entender o problema, não era um problema de mercado, não era um problema de produto, era um problema técnico, que se refeito, que era a nossa placa... Um engenheiro daria conta, mas nossa placa era uma colcha de retalho, assim, então eu comprava uma placa, juntava com o outro, falei, não, vou fazer uma placa nossa. Sim. A placa tem que ser nossa, pra gente ter domínio, pra eu poder testar componente por componente, pra poder fazer rastreabilidade, tudo. A hora que a gente nacionalizou tudo, a gente desenhou, o produto não dá mais problema, né? Então, assim, isso foi um case que meu sócio até brinca, que ele fala que nesse dia numa reunião eu demiti uns 3 engenheiros que estavam lá e ele falou, puta, eu quero ela como sócia. Porque ninguém queria fazer isso, eles queriam descontinuar o produto. E eu bati o pé, assim, ao último, falei, não. Porque assim, você tinha uma equipe antiga...
Com uma que cabeça. provavelmente não aceitava que você que veio Não. do sales pra dizer o que eles tinham que fazer. Então, inúmeros fatores, né, Fernando? Não, mas Idade, lógico, a gente tá... mulher, né? Aí Um entra em núcleo outras de coisas. engenheiros, homens. Então, assim, muitas das vezes eu tive que fazer manobra pro engenheiro que eu tava contratando ir lá falar, entendeu? Enfim, aí são estratégias que hoje em dia eu já outros domina. problemas, né? Mas já domino, porque nem sempre a gente é ouvida. Mas graças a Deus lá dentro a gente conseguiu virar esse produto. E agora, falando de inovação, o que eu vejo? Tá, eu fiz essa inovação, eu desenvolvi tudo, só que o produto precisa ser atualizado. A tecnologia mudou, né? A gente já tem tela de touchscreen, o meu produto ainda não tinha. Só que aí eu tô com uma barreira hoje, né? Eu tô com uma barreira porque a radiação, ela interfere muito com o componente. Então, hoje eu ainda não Você tem outros fechei... desafios técnicos, né? Exato, eu ainda não fechei um novo desenvolvimento desse produto, porque eu estou testando e eu ainda não encontrei nada que a radiação não destrua e que dê uma durabilidade aceitável para esse produto. Porque, veja, esse produto, ele também pode ser utilizado em várias outras frentes, não só na medicina nuclear, né? Porque é o conceito, né? Que é isso que o Dr. Conceito de Rafael estava segurança. falando. E por quê? Porque na medicina nuclear a gente não pode aguardar os testes de controle de qualidade. Lembra do gelo? Então o gelo está derretendo. Eu tenho que colocar esse gelo dentro da maleta, fechar e despachar. Só que lembra que eu sou... garantir que saiu o volume adequado que vai chegar... Exato, só que aí você tem dois problemas. Um, o controle de qualidade não terminou de fazer teste. A Anvisa não autoriza sair da planta. E aí eu, conversando com o cliente, ele falou, Giovana, mas eu preciso despachar esse medicamento. Eu falei, calma, você tem que despachar, mas não está terminado. Se ficar parado, vai... Aí a gente bolou a ideia do eletrônico, senha, acesso. Só libera quando... Falei, então despacha e eu vou garantir para a Anvisa que a gente só vai liberar a senha depois que o controle da qualidade aprovar. Esse era um problema. Porque já está lá, não. Você Já tá em paralelo. O trajeto logístico. Mas se garante que Eu ele não vai ganhei ser esse utilizado. tempo. E outra, se não foi aprovado, o produto está lá, Não mas o abre. decaimento vai zerar e ele vai devolver o produto. Exato. Se hoje meu cliente tiver algum problema com controle de qualidade, Devolve 100% do produto ele pra você. fala, não consigo abrir a maleta. Então não é para você abrir, meu amigo. Então não abra porque não é para abrir. Né? Hoje, poucas vezes acontece isso, mas era uma dor na época de que assim, a Anvisa não queria liberar o registro do radiofármaco. Porque o medicamento preconiza, você termina teste de controle de qualidade, depois você vende. Mas não é uma aspirina, a gente não está falando de um Você produto não que eu pode posso armazenar. esperar. O tempo né? que eu perco, eu tenho um custo associado. Tem perda de material, Exato. perda de rendimento. É menos pacientes que vão poder ter acesso, porque o material vai decair. Então, tem toda a implicação que a gente fala. E, assim, eu entendo que quando você consegue explicar, Fernando, e aí as pessoas elas estão acessíveis desde que você consiga explicar para elas qual que é a sua dor e que você consiga dar para elas a segurança e a garantia que elas querem. Então, a CENEM, quando você vai para a Comissão de Energia Nuclear e você tem um problema, se você explica para eles e mostra para eles onde é o problema, mas que você pode garantir a segurança Exato. e pode também resolver o problema de uma maneira paralela, eficiente, eles estão prontos a te ouvir. Agora, é esse diálogo que é essencial em todos os níveis. Exato. E às vezes a gente não tem. Né? A dificuldade de estabelecer diálogo, mas a gente encontra nos diferentes níveis e aí, assim, quando essas pessoas se reúnem, as soluções acontecem. Acontece. Basta querer, né? Agora, tem coisas que eu digo assim, né? Tem hora que, assim, não adianta, se as pessoas não mudam a cabeça, apenas quando as pessoas mudarem, você consegue ir pra frente. No caso, você tirou 3. Entendeu? Não, mas vindo pra cá hoje de manhã, vindo pra São Paulo, eu tava vendo uma aula do meu MBA e tem um estudo do Google que eles tentam trazer o que faz de uma equipe incrível. Né? E basicamente o que você me descreveu, que a equipe que você lidera, ou que você fazia parte, que você estava nesse projeto de sucessão e desenvolvimento de sucessão, era o que estava acontecendo, que é ter um ambiente psicologicamente saudável para que você possa falar e ser ouvido. Exato. Todas as pessoas que fazem parte dessa equipe. E quando você encontrou um ambiente que não... Você tinha posição para poder mexer nesse ambiente, mas quando você encontrou um ambiente que não proporcionava uma conversa franca e saudável, psicologicamente saudável,
você precisou mexer nas peças Sim. que não Sim. tornavam esse ambiente de inovação, esse ambiente de que você pode produzir o produto que você precisa produzir, mesmo sem saber qual ele ainda. A gente vai descobrir De junto. fato, você vai descobrir junto com as pessoas que estão envolvidas e estão apaixonadas pelo problema que precisam resolver. Isso é sensacional, mas pra gente como médico isso ainda é muito distante. Muito distante. Você ter uma lógica de construção de equipes incríveis. Uma lógica de sucessão que muitas vezes não existe. Não, a gente é bem pioneiro nesse sentido, assim. Porque o meu muito sócio novo, sempre teve uma cabeça à muito frente. novo isso pro tempo que aconteceu. Exato. E ele fala, não, os meus filhos, se tiverem competência, estarão aqui. Então ele já foi à frente ao tempo dele. Outro à frente ao tempo dele. Ele enxergou em mim um potencial e ele trabalhou com o tempo. Então ele também teve que quebrar paradigmas internos dos colaboradores. A gente tem que tratar ele como uma dimensão física mesmo. Exato. E precisa desse amadurecimento, né? A gente e aí isso traz de novo para outro ponto da conversa aqui, que foi o ponto que nos conectou. A gente se conheceu num evento de regulação de inteligência artificial, de inovação. E a polarização era: precisamos regular porque esse treco vai acabar com a nossa profissão. Exatamente. Precisamos regular para poder saber como usar isso. E aí é o paralelo do medo da medicina nuclear, do medo do desconhecido, e onde aquela história, você precisa assumir o protagonismo, onde você começa a entender onde você está lidando, quais são os desafios, e aí, claro, mas também quais são os potenciais que você pode. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu brinco que eu entrei nessa história da inovação, estava comentando com você. Em 2020, né, antes de todo o lockdown acontecer, de tudo aquilo mudar um pouco do nosso paradigma de realidade, porque aquilo mudou o paradigma da nossa realidade de tempo, inclusive. Eu fui fazer o MBA de Tecnologia em Saúde. E foi lá que eu comecei a buscar essas outras áreas. E aí, obviamente, de novo, entrando para a inovação, invariavelmente, já estava mergulhada a questão de inteligência artificial, o que viria, e que se tornou aquela história, a integração do chat GPT, ele já existia, o GPT-3, como um site, né, a tecnologia, mas quando ele dá aquele passo à frente... Quebra a barreira de acesso. E aí, por isso que eu estou dizendo, e aí eu tento conectar esses diferentes pontos. Eu sempre digo que eu gosto, assim, eu tenho prazer de trabalhar com pessoas melhores do que eu, porque isso faz com que a gente possa evoluir. E a questão de você conectar... por que eu estou dizendo? Porque quando eu quebro a barreira de acesso do GPT ou da medicina nuclear, eu desenvolvo novas perspectivas, eu desenvolvo a perspectiva de... Mas eu acho que é isso que a gente tem que fazer agora, que é a luta da sociedade. A gente precisa dar mais acesso. Tem que crescer o número de centros, tem que crescer o número de médicos. Mas eu também acho que não adianta só a gente, você como sociedade, eu como empresária. A gente como academia médica. Academia médica, e tem que ser um projeto realmente de governo, né? Tem que ter interesse, porque senão a coisa não sai, né? Se não for compreendido de que temos que colocar mais médicos, a gente tem que aumentar, a medicina nuclear talvez tem que entrar na grade, não tem que entrar. Isso gera dinheiro, isso gera imposto, isso gera desenvolvimento. Porque tem que ter investimento, a gente precisa dar mais acesso para a medicina. A gente até no projeto da PEC, eu trabalhei junto com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Nuclear, um trabalho que nós fizemos juntos, da gente olhar a cadeia inteira, e eu quebrei em partes e fiz uma proposta, né, de governo para cada parte da cadeia. Porque não é uma ação que vai resolver, né? A gente precisa fazer com que a sociedade cresça. E não é uma atividade ou um centro, é um todo, né? A gente tem que fechar a cadeia inteira. É aquela história, né? Não existe soluções simples para problemas complexos. Agora, eu te diria mais, Joana, assim como é o Programa Nuclear Brasileiro, e por isso que eu falo paralelo, a gente precisa de um programa de Estado. Isso. Que continue indo à frente, a despeito do governo, porque assim... E a saúde pública brasileira, assim, a medicina nuclear é só uma vertente, a gente tem tantas outras demandas, mas é isso. A saúde pública precisa ser um compromisso de Estado. Né? E aí onde a gente caminha, né? Mas teremos anos complicados nessa polarização toda. A gente está, infelizmente, assim, eu tenho pessoas que
super privilegiadas em termos de educação que ainda pregam o fim da saúde pública. É incrível, assim, o SUS não serve, o SUS não funciona, tá? E a pessoa não tem consciência Vive na bolha, de que ela né? é assistida pelo SUS 100% do tempo da vida dela e que a saúde suplementar é só suplementar. É só suplementar. Veja, as vacinas, os transplantes. Assim, e aí, de novo, eu vou aproveitar esse gancho. Quando a gente fala da indústria, do setor, e a gente puxando para a área da indústria nuclear, isso não invalida, pelo contrário, os esforços do governo em desenvolver a saúde pública na área da medicina nuclear, fortalecer a Comissão Nacional de Energia, a produção pública também. Recurso para esses centros. Porque a demanda é necessária, o país vai precisar de todos. Eu acho que a gente tem que trazer esse ponto, a gente não vai conseguir esgotar isso de jeito nenhum, mas que política é um negócio que se discute. Não é torcida, não é eu gosto de A ou de B, fanatismo, não. Política é a arte de você discutir coisas e fazer o que é melhor para todo mundo. Não tá num nome, não tá num vetor, se é direita ou esquerda, para frente, para trás, para o centro, para cima, para baixo, não é isso. Mas a gente evoluiu em termos de capacidade, como sociedade, a gente evoluiu em termos de capacidade política. Isso sim. Capacidade de conversar. De conversar, de dialogar e de buscar ter consensos. uma variabilidade de informações e, assim, toda unanimidade é burra e sempre vai ser. Ela é totalitária. Sempre vai ser. Mas é super importante que a gente tenha uma discussão e a gente provoque discussões que nem essa que a gente está tendo aqui, para que a gente saia dessa inércia que virou esse mundo polarizado. E isso impacta em todas as lógicas da sociedade. A gente não evolui como empreendedores, somos muitas vezes, porque ficamos empacados nisso. Não evoluímos como médicos, independente de qual especialidade a gente está. E, infelizmente, os menos privilegiados, que é a sociedade como um todo, são reféns de um mundo sem acesso a uma tecnologia que nem é tão cara assim e que acelera tanto o tratamento. Né? Segura, né? Segura, não é caro. Não dá para dizer que não é caro, mas exige um investimento que talvez seja até mais barato. É custo efetivo. Que é custo efetiva. Mas que, principalmente num país pobre que somos, amplia acesso à saúde. Acesso ao diagnóstico correto. Se tem diagnóstico correto, você tem tratamento correto. Então, e você racionaliza o uso do recurso. Porque você usa ele de uma maneira mais adequada e ele se mostra mais efetivo. Porque você trata quem precisa tratar e deixa de tratar quem não precisa e guarda aquela cirurgia, aquele procedimento para um outro paciente que ele não precisaria, que ele não se beneficia. E você consegue dar uma qualidade de vida e não só quantidade, porque essa é outra discussão que a gente precisa ter em medicina, em abordagem de saúde. Não é só quantidade de vida, não é só quantos anos a mais você vive. É você discutir quantos anos a mais de vida com qualidade o brasileiro também vive em relação a outros países. Gente, eu tô super feliz, porque eu acho que a Marie Curie deve estar feliz da vida. Marie Curie. É verdade. Olha como você conhece medicina nuclear, tá vendo? Eu vi um seriado, maravilhoso, um filme esses dias sobre ela, mas é realmente sensacional. Né? É uma história tão recente, né? Uma história de 100 anos de ciência. Da radioatividade, descoberta. De ciência radioativa. E às vezes eu fico pensando, a gente está evoluindo tão rápido, então, e muito que isso gera um mundo VUCA, um mundo Bunny, um mundo whatever que a gente quiser dar um nome. E é impressionante como esse excesso de informação gera principalmente a ignorância. O Yuval Harari já está falando sobre isso, né? Com o volume de dados que a gente tem hoje, inteligência artificial. É muito mais fácil se agarrar naquilo que é confortável. Vai ter um volume absurdo de pessoas improdutivas, porque essas pessoas não vão conseguir trabalhar com esses dados. Ele fala isso no último livro dele, 21 lições para o século XXI. É maravilhoso, ele fala isso. Quando eu li esse livro, eu até tive que parar, porque bugou minha cabeça. Eu falei, gente, mas é verdade, né? Porque assim, hoje meu pai, minha mãe, social pra todo mundo, a gente vai precisar de novo do governo, né, interferindo, porque vão ter pessoas que não vão nem saber trabalhar, não vão existir cargos, né, para essas pessoas. Então é bem delicado. Eu queria até pegar um ponto que você falou sobre essa questão da polarização,
E aí, trazendo também, o Dr. Rafael falou sobre o médico, do médico atualmente, né, ser muito padronizado. Eu tô um pouco otimista. Estar num lugar confortável para simplesmente ter certeza do que está falando. Exato. Não sei se você tá com essa sensação ou se o CBEX me trouxe isso, né, o Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, mas eu tenho ouvido falar muito sobre agora o retorno do médico familiar, de que algumas corporações, Sírio, Einstein, eles estão começando a mudar o perfil desse atendimento médico. Agora não estou me recordando o nome do... Não, tem muita coisa interessante. Eles estão voltando com essa classe médica para olhar a família, como foi no seu caso o seu pai, né? No caso, e eu acho que isso é muito bem-vindo, né? Porque a gente tira um pouco de padronização e a gente põe um pouco mais de humanização médica. Vocês são médicos, podem me dizer mais sobre isso. Eu vejo com bons olhos isso. Então, e do lado da política, eu acho que também é um movimento. A gente entrou nessa espiral, é isso, mas daqui a pouco eu acho que a gente, reconhecendo que a gente precisa voltar a dialogar, eu acho que daqui a pouco a gente já começa a caminhar para isso. Então, nessas duas, eu vejo 2 ciclos, né? Então, ele sobe, depois ele desce, ele sobe, depois ele desce. Então, eu tenho a sensação de que tanto médico... Na verdade, assim, tanto você vai para a direita e esquerda. No fim do dia você encontra, e de repente direita vira esquerda, esquerda vira direita, e isso aí. Minha impressão sobre isso, tá? Eu terminei minha certificação de governança clínica, você vê que agora. Governança clínica e do cuidado. E discutindo essa questão assim, a tecnologia, como estamos criando um mundo lindo e não sei o que, maravilhoso, que é o que queremos acreditar, né? Na minha percepção, e isso eu venho falando lá desde 2016, assim, quando eu comecei a trabalhar com inovação aberta, a gente vai fragmentar e piorar muito antes de começar a melhorar. E a gente não chegou no limite. No pior. A gente não chegou no pior ainda, porque a gente vai continuar fragmentando a profissão e o cuidado várias vezes. Você vai ter grandes marcas tentando imprimir uma nova narrativa, mas que é apenas uma narrativa no fim do dia. É o mais do mesmo numa nova roupagem. Na verdade, a narrativa é de centralização do cuidado, mas a gente não consegue ver isso na prática. Pelo menos a minha impressão. Mas eu concordo com você. Até o médico vai voltar um pouco mais, o médico da família? Não sei. Cara, eu não consigo dizer quando isso vai acontecer. Eu também acho que é Você cedo acha que pra vai gente... ser aplicado? Assim, veja, é aquela história. O discurso, ele convence. Quando você fala assim, eu gostaria muito... Nós temos muito mais que cuidar da saúde do que da doença. Isso. Entendeu? Acho que esse é muito bonito. Agora, assim, para isso... É aquela história, nós temos que deixar de ser uma medicina curativa e diagnóstica para uma medicina preditiva, né, e prognóstica. Alguém estava me falando o seguinte, a gente acabou de sair do Outubro Rosa. Né? E daí as pessoas estavam tentando trazer uma ideia sobre saúde das mamas. Saúde das mamas é um novo negócio de saúde das mamas e tudo mais. E eu ouvi de uma pessoa... a seguinte feedback sobre a ideia de você ter um lugar que trata de saúde das mamas. Eu não quero estar no mesmo espaço que tem uma pessoa com câncer de mama sendo tratada. Oi? Não, mas cara, é super simples isso. Você quer, como pessoa rígida, saudável, estar no mesmo ambiente que você vê queda de cabelo, você vê uma pessoa doente, você vê uma pessoa que está definhando antes de melhorar, ou as pessoas que não se confrontando com um possível futuro ruim para você. Se a gente está falando em saúde de alguma coisa, eu quero num lugar que me venda e que me traga uma realidade de saúde, uma não doença, e não o meu tratamento de saúde estar alinhado com uma visão de doença. Putz, mas isso é muito complexo, gente. É muito complexo, porque... E aí você vai distinguir. Então, um é sobre vida e o outro é sobre morte. Mas você tem que forçar a pessoa que não quer ficar confrontando com essa possibilidade de problema para obrigar ela a estar no mesmo ambiente onde o problema é tratado. O acolhimento da pessoa que está passando pelo processo de doença não necessariamente passa por você colocar alguém rígido juntamente com ele. Talvez é aquela coisa, ele compartilhar das dificuldades, dos desafios
com outras pessoas que vivenciaram a doença, que já estão na fase mais adiantada, é muito melhor para ele. Está em tratamento nesse momento. Porque o outro lado por isso que é o paradoxal. Para o paciente ver alguém rígido com ele, é melhor ele ver alguém que já passou por o que ele está passando e já está lá no estágio na frente, está bem agora, está em remissão e está em acompanhamento, do que ele lidar com alguém que não tem o problema dele, alguém que não vai entender a dor dele. Não vai entender a dor dele. Então, assim, você coloca... E outra coisa... Tá colocando todo mundo na mesma cesta, Veja, né? não dá. Entendi. E a mesma coisa, assim, olha... São experiências de vida diferentes. É complexo. E, de novo, eu entendo que o foco... Mas, veja, você não pode falar em saúde das mamas. Você tem que falar da saúde do paciente, da pessoa, da mulher. Ela você não é só o par de mamas. Que a gente tá falando? E é muito possível de pensar a saúde da mama. Eu posso estar com o rim. Isso. Saúde do braço direito, saúde do braço esquerdo. E vamos combinar que a gente está falando, saindo do mês de Outubro Rosa, onde virou notícia na mídia e mobilização dos conselhos, etc., sobre uma colega falando que não existia câncer de mama. É isso, a gente dizendo para não fazer mamografia, quer dizer, a gente noticiou uma coisa ruim, péssima, no mês que mostrar... era para trazer awareness. A gente está falando em 2024, gente. Né? Então, assim, esse é o tamanho dos desafios que a gente Quase tem. 25, eu estou ouvindo boas festas dos pacientes. Já tem panetone por aí. Já tem panetone. As frutas tem árvore de Natal em todo lugar, né? É isso aí. Gente, mas nunca tinha parado pra pensar nessa ótica. É um ponto interessante, né? Porque... Se e no fim do dia não é bom pra ninguém. Eu quero estar entre saudáveis. Não entre doentes. E aí você tem uma... E isso é uma verdade em vários cenários. Né? Mas aí você vai ter que categorizar, então, porque dentro de um hospital, essa imagina é a lógica loucura. do BBHC. Porque quando você pensa, por exemplo, o que a gente tem? Os programas dos pacientes de, seja artroplastia de quadril, programas de pós-infarto, de insuficiência cardíaca. O que você faz disso? Você melhora a qualidade do atendimento desses pacientes e eles convivem numa reabilitação. Por exemplo, reabilitação cardíaca é um grande desafio. Nossa. É uma coisa maravilhosa. Os pacientes devolvem qualidade de vida. Anos de vida com qualidade de vida. Menos medicação, menos procedimento para esse paciente, e você tem uma dificuldade enorme de implementar, inclusive, com os pagadores. Porque eles não querem pagar pela reabilitação. E é muito mais barato do que a maioria das medicações. Mas é importante a gente trazer... Isso era uma retórica que o SUS utilizava muito bem. Quando eu estava na faculdade, e talvez tenha sido o caso também na sua época, eu via grupos de pacientes funcionando muito bem. Pacientes recém-diagnosticados e ainda com uma qualidade de vida ruim, junto de pacientes recém-diagnosticados com uma condição crônica de saúde, ainda com uma qualidade de vida baixa, mas já em contato com pacientes que tinham feito um processo de recuperação e que estavam sendo exemplos de uma história adequada. Agora, imagine se eu coloco um paciente, estou falando de hipertensão e diabetes, se eu coloco um paciente que tem risco de diabetes, num grupo como esse, e eu coloco um amputado por causa do diabetes nessa coisa. O choque, eu não quero estar no mesmo espaço que essa pessoa. Ou um hipertenso e colocar um paciente com uma sequela de AVC. Exato. Agora tem o outro lado. É muito brutal você se confrontar com essa possibilidade de futuro. Mas o outro lado, Fernando, assim, o outro desafio que a gente tem, principalmente na mudança, uma coisa que eu gosto muito é a história de mudança de comportamento, os desafios que a gente vê como médicos, né? A adesão ao tratamento e a terapia é mudança de comportamento. A questão é assim, o grande desafio é você mostrar para um paciente hipertenso que ele precisa tomar aquele comprimidinho todo dia, mesmo que a pressão dele esteja normal, porque ele tem chance de evitar aquele desfecho que está muito distante. Hoje. Esse gap, hoje, para ele não enxerga isso. É a campanha de cigarro. A campanha de cigarro conseguiu mostrar ao longo do tempo isso. Exatamente. Então, assim, esse é um grande desafio. Como confrontar essas duas perspectivas que precisam andar juntas, mas não podem ser incongruentes. Sabe assim? É aquela história, né? É uma arte. É uma arte. E aí a história onde entra a arte da medicina. E a arte da medicina populacional ainda. Mas se você olha da ótica deste paciente que está mais debilitado, acho que muda um pouco esse olhar, né? A gente está olhando... A gente tá tomando essa decisão olhando o paciente saudável. Rígido, é quem a gente quer prevenir. Quem a gente quer prevenir, mas olha o contrário. Talvez para esse paciente que já está um pouco mais evoluído ou que tenha... Ele não quer, eu vou dizer por exemplo próximo da minha família, que eu tenho uma amiga que é PCD, ela fala, cara, eu não quero só estar
próximas de pacientes PCD. Sim. Eu sou uma pessoa Sim. normal, eu quero Claro. entrar no shopping, quero jantar com Ela vocês, não eu quero quer ser estranha, que nem a gente Exatamente. falou aqui. Exato. Não quer ser alguém apontável. Eu sei que dentro de um hospital isso é muito complexo, é muito difícil, mas... E a outra realidade desafiadora é quando você pega isso e vai para um paciente que está, por exemplo, em diálise. Exato. Putz. Na diálise, ele está ali convivendo com a perspectiva de uma esperança de um transplante e ao mesmo tempo ele está vendo pacientes dele que não vão evoluir tão satisfatoriamente. Pegando uma hepatite B ou C por simplesmente estar Num ambiente hospitalar. Ou, quando pior, que vão para o pior desfecho e ele vai vendo isso acontecer com as pessoas com que ele convivia na mesma sessão de diálise. Não, gente, é muito difícil lidar com a vida e com a morte, que o hospital, né, é isso, né? Vida e a morte o tempo inteiro, né? Então, mas o que você trouxe, assim, eu acho que a gente está tão longe, voltando à pergunta que você me trouxe, eu acho que a gente está tão longe de ter de começar a rampar para cima e falar, estamos indo para um caminho bom. Legal. bom, eu acho que a gente ainda tá longe. Tá Tá uns 10 anos disso ainda. Entendi. Infelizmente. E nesses 10 anos a gente ainda vai beijar o fundo desse poço. E a gente, não sei se a gente tá na metade do caminho do poço. Mas assim, eu sou um pouco mais arauto do apocalipse do que eu gostaria de ser. Não sei, no fim do dia, assim, é super complicado. Tudo isso é nada. Eu acho que só pra gente chegar assim, uma das coisas que eu elegi pra mim de conduta pessoal e de quem quer inovar e entregar um mundo melhor pro meu filho do que ele está nesse momento eu vou me afastar das pessoas que têm certeza. Certeza pra mim é a primeira coisa de que eu tô com a pessoa errada. Se a pessoa não tem a humildade de considerar que ela está num momento que as verdades são transitórias e as verdades caem numa velocidade incrível hoje. Cada vez mais, né? É isso que eu estou buscando como indivíduo. Como linha individual de que eu vou seguir. E tem uma frase que diz que o grande pesquisador ou o grande cientista é aquele que faz as melhores perguntas e não que tem as melhores respostas. Então acho que é um pouco por aí. A gente tem que procurar fazer melhores perguntas, e principalmente agora com o ChatGPT, a gente tem que ser engenheiros, né, justamente de fazer as perguntas mais adequadas. Né? Gente, que papo maravilhoso. Eu sempre acho muito legal aqui no podcast, na Academia Médica Podcast, que a gente sabe como começa, mas nunca sabe quando termina. E não terminou, pode ter certeza que não. A gente vai se encontrar N vezes, seja aqui no podcast, seja nessa lá vida. Na empresa, te convido. Na próxima empresa, quem sabe. Te convido pra visitar. Eu quero ir lá conhecer, com favor, certeza. também, Rafael. E me interesso muito sobre essa lógica produtiva, como que é o supply chain. Tá? Talvez até minha próxima formação seja em supply, porque eu acho muito legal. Legal. Mas é isso, gente. Obrigado. Obrigado mais pela uma oportunidade. vez. Hoje é feriado, gente. O pessoal veio gravar aqui só porque eu sou muito insistente. Mentira. Um abraço, gente. Até o próximo Academia Médica Podcast. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.